Cobrança de dívidas, o que é abusivo, o que é permitido. A gente vai conversar com o Dr. Marco Antônio Araújo Júnior. Tudo bom? Tudo bem, como vai? Bem, prazer estar aqui. Prazer todo meu, que bom que o senhor pode vir. Deu certo, estamos aqui. Não é? Tem abuso na cobrança de dívidas? Às vezes acontece. Ou estou devendo, pode me cobrar? Não. O fornecedor tem direito de cobrar, mas tem a via correta para fazer a cobrança. Não pode expor o consumidor à situação vexatória, não pode expor o consumidor colocar o nome no elevador, publicar o nome na rede social, não pode ligar para o emprego, por exemplo, e falar, olha, o fulano está me devendo, preciso cobrar dele e tal. Tudo isso é vexatório e, eventualmente, se o fornecedor, se o credor faz isso, Regina, ele pode ser, inclusive, condenado a pagar uma indenização por danos morais. Ah, é? É, pode sim. O doutor Marco Antônio, é verdade que algumas dívidas têm prazo para serem cobradas? Não pagou, a dívida caduca? É verdade, o que caduca é o registro da dívida no banco negativo, né? No cadastro negativo. Tá. Então, a gente conhece o cadastro negativo por Serasa ou por Banco Central, enfim, por esses nomes todos, SPC. O prazo de caducidade dessa dívida é de 5 anos. Então, ela pode ficar no máximo por 5 anos. Depois desses 5 anos, não quer dizer que a dívida deixou de existir, ela continua existindo. É que ela não pode ser negativada por esse motivo. Perfeito. Aí o credor pode cobrar por meio de uma ação judicial, enfim, tem procedimentos para cobrança, mas não pode mais constar no banco de dados negativo. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. Então, bora lá. Primeira pergunta, Dimas. Qual o risco de ficar devendo? O que pode acontecer comigo? Posso perder a minha casa, o meu carro? Tem que tomar cuidado, porque se a dívida está atrelada ao carro, se a dívida está atrelada à casa, pode perder. Então, por exemplo, um financiamento da casa. Um financiamento da casa é dado em garantia ao próprio imóvel, e aí, obviamente, que pode perder sim. Condomínio também é uma dívida que pode perder a casa. Então, se você tem um apartamento e deve condomínio, o condomínio autoriza a casa, mesmo que seja o seu único imóvel. Às vezes as pessoas falam, mas é bem de família, mas não atinge o condomínio, por exemplo. Quando? Tá? Eu tenho que ficar devendo quanto do condomínio para colocar? Se você deve 1 mês de condomínio, já pode ajuizar uma ação. Então tem que tomar cuidado. Então, se deve 1 mês, tem que negociar, tentar fazer um parcelamento para não ficar pendente dessa dívida. Com o carro, a mesma coisa. Se o carro está atrelado à dívida, obviamente que na hora da cobrança, o credor pode ir lá e buscar o carro, pegar o carro numa busca e apreensão. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Rosa Maria. A empresa para quem eu devo pode me processar? Pode. A dívida é um contrato não cumprido. Vamos imaginar, então, que as pessoas combinaram alguma coisa e uma das partes não cumpriu, que era o pagamento. Como é um contrato não cumprido, a medida judicial é uma saída para cobrança da dívida. É a mais correta, inclusive. Não pode, situação vexatória, não pode expor, mas pode processar. E o processo sempre acaba causando um tumulto, sempre acaba causando um transtorno, né, Regina? Vale a pena ser devedor? Porque eu já escutei isso várias vezes. Deve, depois você renegocia, parcela, vale a pena. Regina, em regra, ninguém deve porque quer. Salvo raríssimas exceções. Sim. As pessoas devem porque, de fato, não conseguem pagar. Nós temos um número muito elevado de pessoas que devem no Brasil hoje. E, muito ao contrário do que as pessoas imaginam, dever é muito ruim, né? As pessoas ficam constrangidas, tem gente que passa mal, tem gente que fica chateada, tem gente que fica doente. Tem casos até de suicídio por conta de dívida. Então, o superendividamento é um problema crônico no nosso país. Ninguém deve porque quer. As pessoas devem porque, de alguma forma, não conseguiram se organizar, perderam emprego, gastaram mais do que deveriam, estão desorganizados financeiramente. Não vale a pena ser devedor. Ninguém que é devedor fica sossegado devendo para alguém, salvo, obviamente, aquele sujeito que tem aí um perfil de devedor contumaz, um perfil de devedor ruim. Aí é a exceção, né? Perfeito. Continuando com as perguntas de casa, Átila. Posso ter o meu salário bloqueado para pagar as dívidas? A legislação diz que o salário é impenhorável. E essa impenhorabilidade garante o salário exatamente porque é uma dívida, a gente fala dívida de natureza alimentar, ou seja, o salário existe para a pessoa se alimentar, para a pessoa sobreviver. Então o salário tem garantia de não penhorabilidade. Às vezes acontece do salário ser penhorado sim. E aí tem que contratar um advogado, e o advogado vai ajuizar a medida correta, a ação para tentar desbloquear aquele valor do salário que está penhorado. Então, em regra, não deve penhorar o salário. Perfeito. Continuando com a pergunta da Elisa. Posso a CNH bloqueada? Posso ter a CNH bloqueada porque estou devendo? São casos interessantes. É a Carteira Nacional de Habilitação. Exatamente, né? A carteira de habilitação, e tem acontecido também com passaporte. Então, carteira de habilitação e passaporte. Nós temos decisões isoladas do judiciário apreendendo a carteira de habilitação e apreendendo o passaporte de pessoa que está devendo. São decisões isoladas, não me parece que são corretas de uma maneira geral.
Porque se a pessoa tem uma dívida, exatamente porque ela descumpriu um contrato, ela tem que arcar com a dívida no limite do seu patrimônio. E aí ter a carteira de habilitação, não eventualmente o passaporte, não faz nenhum sentido, constrange a pessoa e até de alguma forma impede o direito de ir e vir e às vezes impede até de trabalhar. Imagina se o devedor é um motorista de aplicativo, um motorista de táxi, um motorista de ônibus e tem a sua carteira de habilitação cassada ou retirada. Não pode. Na minha ignorância, não sei se é porque eu assisto muita televisão, mas apreender o passaporte faz sentido, uma vez que a pessoa pode fugir do país e deixar a dívida para trás. Ou não? Também não é assim? Dependendo do caso, não faz sentido. Precisa avaliar o caso concreto, porque às vezes a pessoa está indo para fora do Brasil para trabalhar. Às vezes o trabalho dela é exatamente isso. Então, se você impede que a pessoa trabalhe, não faz nenhum sentido ela ser impedida de trabalhar e ter que pagar a dívida. Geralmente acontece a apreensão de passaporte em caso de crime ou em caso de débitos grandes com fisco, de tributo, com a União. Aí sim, nesses casos, para que a pessoa não fuja, aí sim tem a apreensão de passaporte. A apreensão de passaporte tem que estar relacionada à fuga, não está relacionada à dívida. Essa é a lógica. Ótimo. Mais uma pergunta, Cláudia. Estou devendo mensalidade na escola do meu filho. Ele pode ser impedido de assistir a aula e fazer prova e renovar a matrícula? Essa é uma questão muito interessante. A Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que cuida do processo de educação, impede esse tipo de conduta do fornecedor para o consumidor devedor. Então, o consumidor devedor que está regularmente matriculado, se ele já está regularmente matriculado, ele não pode ser impedido de fazer prova, ele não pode ser impedido de frequentar aula, ele não pode ser constrangido, por exemplo, na hora de entregar a prova, entrega a prova de todo mundo que está pagando em dia e deixa a prova do devedor por último. Isso não pode acontecer, isso é um motivo de constrangimento. Então, ele não pode ser impedido de fazer prova, de realizar atividades curriculares, nenhuma dessas coisas. Obviamente que a única coisa que ele pode ser impedido é de renovar a matrícula. Se ele não tiver em dia, aí a instituição de ensino não renova a matrícula e não renovando a matrícula, ele não vai conseguir voltar a estudar. Mas durante o período que ele estiver matriculado, ele tem direito de fazer todas as atividades acadêmicas. Não vai conseguir voltar a estudar neste estabelecimento, mas em outro pode eventualmente estudar em outro. Perfeito. Próxima pergunta da Yara. A empresa pode me ligar no trabalho cobrando dívidas? Pois é, nós falávamos isso no começo, né? A empresa não pode ligar no trabalho cobrando dívidas porque isso é uma exposição desnecessária, um constrangimento. E a empresa tem que tomar cuidado também para ligar na sua casa. Tem horários para fazer isso. Então, a empresa tem que tomar um cuidado muito especial para fazer essas ligações de cobrança. E a empresa não pode nem pode terceirizar esse trabalho. Muitas vezes a empresa terceiriza e aí o cobrador terceiriza, que faz a terceirização da cobrança faz de uma forma deselegante, grosseira, ameaça. Se tiver qualquer tipo de ameaça, cabe até o registro de boletim de ocorrência em favor de quem está sendo ameaçado. Então, tem que tomar um cuidado especial com isso. Mas e aí, eu vou lá e faço meu BO? Continua devendo. Você continua devendo. Não, mas eu faço o que com esse BO? Esse BO pode, no futuro, eventualmente, se a ameaça se concretizar, pode até gerar um processo criminal para quem fez a ameaça. Porque às vezes a ameaça é pesada. Olha, se você não pagar, eu vou te bater. Se você não pagar, eu vou acabar com a sua família. Essas coisas que costumam ser um pouco mais pesadas. Aí isso parte para a área criminal e, de fato, o delegado de polícia vai apurar se há algum crime ali. Perfeito. Continuando, Carlos, se a empresa me ligar e eu não estiver em casa, ela pode passar detalhes da minha dívida para quem atender a ligação? Não, não pode, nem em casa, nem no trabalho. Nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Então, por isso que a empresa tem que primeiro confirmar se é você. E, às vezes, essa confirmação, Regina, depende de um dado sigiloso. Então, a empresa fala, olha, essa ligação é sigilosa, eu preciso te falar sobre uma dívida que tem pendente ou sobre um contrato seu que está em aberto, de uma forma mais elegante. Você pode me dizer os 3 primeiros números do seu CPF? E aí você dá os 3 primeiros números do CPF e a pessoa confirma. Aí começa a conversa. Aí, a partir daí, você vai ter certeza de que, de fato, as pessoas estão falando ali, são as pessoas. Agora, toma cuidado, não passe os dados completos. Ninguém tem que passar dados do CPF completo, endereço completo, senha de banco. Em hipótese nenhuma se passa a senha de banco por telefone, por mensageiro. Então, às vezes, o banco fala assim, olha, vou mandar um mensageiro aí retirar o seu cartão. E aí, junto com o seu cartão, o senhor entrega a senha, porque nós estamos trocando isso. Não faça isso, isso é um golpe tradicional e as pessoas acabam, às vezes, porque estão envolvidas em dívida, envergonhadas, não sabem efetivamente como responder, caindo num golpe dessa natureza. Não faça isso, porque isso é muito sério. Poxa vida, hein? Mais um. Fátima, posso receber ligação de cobrança à noite, em finais de semana?
Existe horário proibido? A partir das 21 horas não pode ter ligação de cobrança, né? Não pode ter ação de telemarketing a partir das 21 horas. E durante o final de semana até as 14 horas. Então a empresa ocorre tem que na cobrar. prática? Às vezes ocorre, às vezes não. Eu mesmo já fui vítima de ligações de gente tentando vender as coisas a partir das 21 horas. Olha, queria vender um plano de telefone e tal. Olha, você não pode vender a partir das 21 horas. É proibido ligação de telemarketing. Então, seja de cobrança ou seja de venda, né? Eu fui vítima de várias vezes de pessoas tentando vender antes das 8 horas da manhã, não pode ligar a vender, e depois das 9 horas da noite também não pode ligar para vender nada. Telemarketing tem um limite de horário. E final de semana? Final de semana até as 14 horas, então tem que cumprir esse horário de até as 14 horas. Sábados e domingos? De sábado, isso de sábado. Domingo, a partir não? daí não pode fazer ligação. Perfeito. Continuando com a pergunta da Lia, o que fazer se a empresa me ameaçar? Pois é, então ameaça é crime, está previsto no Código Penal brasileiro. Não pode ter nenhum tipo de ameaça. A pessoa tem que saber que os riscos são os riscos processuais. O risco de penhorar bem, o risco de penhorar conta corrente, mas não pode ter nenhum tipo de ameaça. Então, se tiver algum tipo de ameaça, registre a ocorrência policial. Essa ocorrência policial pode dar início ao inquérito policial para verificar se o crime de ameaça está ali ocorrendo ou não. E aí o delegado de polícia vai cuidar dessa questão. Então uma dívida civil pode se tornar uma questão criminal em pouco tempo se de fato o cobrador não souber atuar. Certo. Bento, que tipo de provas devo reunir para abrir uma reclamação contra a empresa nos órgãos de proteção ao consumidor? Olha, se o consumidor foi cobrado de uma forma irregular, então se de fato ligaram à empresa, se fizeram uma exposição desnecessária, por exemplo, se colocaram o nome dele no elevador, tem que tirar foto, às vezes fazer um vídeo com o seu próprio celular. Se só tem áudio, por Pode exemplo, ser áudio ameaça. também já serve, áudio serve como Mas prova. tem que gravar. É instrumento, tem que gravar, Tá. tem que gravar. Testemunha também serve, tem que juntar esses elementos de prova. Então, fotografia, vídeo, áudio, testemunha, documento, tudo isso pode ser reunido e aí, obviamente, procura o órgão de defesa do consumidor ou procura um advogado da sua confiança. O advogado também pode lhe orientar que medida judicial cabe naquele caso, eventualmente pedir uma indenização. E vale fazer isso? Porque Vale. É uma energia que precisa, que demanda uma energia você recolher essas provas. Vale. As pessoas que são, de alguma forma, que têm os seus direitos descumpridos, elas sentem um incômodo e um incômodo que não deveria acontecer. Tem razão. Então, sempre vale a discussão pelos direitos. Tem que lembrar que nada disso afasta a dívida. Você continua devendo e tem que pagar. Quem deve tem que pagar, mas não pode fazer a cobrança de qualquer forma. Então, às vezes, vale sim essa discussão. Tá. Continuando. Lidiane, se eu aceitar desconto proposto pela empresa para quitar a dívida, posso ter algum ônus? Desconto proposto pela empresa tem que ser avaliado de acordo com o valor total. Existe. Como tem muita gente devendo, as empresas fazem acordos. Às vezes faz acordo em feirão, às vezes faz um acordo abrindo mão dos juros. Então tem que fazer a conta do total. Nunca faça a conta do valor da parcela. Esse é um engano muito grande das pessoas, até na hora de comprar alguma coisa. Então, se você vai comprar parcelado, não importa o valor da parcela. Lógico que ele importa também, mas não importa só ele, né? Importa você multiplicar aquele valor, R$200, vezes a total das parcelas, 24, para ver o todo e ver se aquele todo é exatamente o que você deve. Às vezes um acordo, a pessoa fala, R$200 por mês, mas você vai dever aí 60 meses de R$200, é 2, 3 vezes o que você deve, não vale a pena o acordo nessa condição. Então o acordo tem que ser uma possibilidade boa para os dois lados. Boa para quem deve e boa para quem quer receber. Perfeito. Vamos continuar. Zeca, se eu pagar a minha dívida em quantos dias, a empresa deve tirar o meu nome do SPC e Serasa? 5 dias. Pagou a dívida, Úteis. a empresa que tem 5 dias úteis. A empresa tem que... 5 dias corridos. Ah, tá. 5 dias corridos. Pagou a dívida, a empresa tem que providenciar a retirada baixa desse nome do Serasa, SPC, banco de dados negativo, em 5 dias a partir do pagamento. E se fizer acordo, o acordo considera também esse prazo. Então, se você faz acordo, significa que você fez uma novação. Ou seja, você criou uma nova dívida e essa nova dívida te tira dos bancos negativos. O acordo ajuda nisso também, porque te tira dos bancos negativos e você consegue continuar aí fazendo negociações bancárias. Doutor Marco Antônio, por que aumentou o número de devedores? Algumas hipóteses? Economia é uma das coisas, né? De fato, a gente passa por um momento econômico complicado. Houve um incentivo de compra muito grande por parte do governo, de alguns governos para trás, e as pessoas consomem de uma forma... As pessoas se endividaram. As pessoas consomem de uma forma não consciente. E isso gera um endividamento, aliás, um superendividamento, que é uma questão muito séria no nosso país. Tá. O
É professor? Sou professor. Professor aonde? Eu sou professor no meu curso, é um curso preparatório. Professor aonde? Eu sou professor no meu curso, é um curso preparatório que prepara alunos para OAB, para concurso público. Por isso que tem essa didática maravilhosa. Muito obrigado. Vai voltar muitas vezes. Obrigado. Dr. Marco Antônio Araújo Júnior é advogado. Instagram do Dr. Marco Antônio é prof, com F mudo, prof. Marco Antônio. Muito obrigada, Obrigado, viu? Regina. Até a próxima. Prazer estar aqui. Até mais, viu? Prazer todo meu em recebê-lo.